A tuberculose é uma doença infecciosa de grande importância global devido ao seu impacto significativo na saúde pública. É a segunda causa de morte por doença infecciosa no mundo e é causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis. A transmissão geralmente é através de gotículas infectadas expelidas por uma pessoa com tuberculose. A forma pulmonar é a mais comum. Geralmente as pessoas têm sintomas de tosse, espirros e febre. A bactéria entra nos pulmões, onde pode ser destruída pelo sistema imunológico ou permanecer na forma latente por muitos anos, não sendo transmissível na forma latente, nem por objetos e nem por utensílios. Existem alguns fatores de risco para a tuberculose, principalmente nos pacientes em que fazem uso de imunobiológicos, os inibidores dos anti-TNF-alfa, pacientes imunossuprimidos, portadores do vírus do HIV ou de outras doenças crônicas, pacientes tabagistas, pacientes alcoólatras, etilistas e pacientes que têm algum defeito ou prejuízo do sistema imunológico. O diabetes também é outra doença que é fator de risco para a tuberculose. A pandemia da Covid-19, segundo a Organização Mundial de Saúde, impactou negativamente a respeito da tuberculose. Isso foi devido ao aumento no número de casos. Os pacientes ficaram mais restritos e assim a contaminação em ambientes fechados foi maior. Além disso, os pacientes procuraram menos serviços de saúde, apesar dos sintomas de tuberculose, porque por muito tempo esses serviços ficaram fechados durante a pandemia. Qual a importância da tuberculose na reumatologia? A tuberculose tem grande relevância na reumatologia devido à relação com as nossas doenças autoimunes, imunossupressão e o risco aumentado dessa infecção, principalmente da reativação da forma latente. Os pacientes eles têm que fazer um rastreio obrigatório para a forma latente da tuberculose ao iniciar o uso de medicamentos, principalmente imunobiológicos, inibidores do TNF-alfa. Esses medicamentos principais são o infliximab, adalimumab, certolizumab, golimumab, que são inibidores do TNF-alfa, e o etanercept, embora tenha uma menor incidência de reativação da forma latente. Como se dá esse aumento? Acredita-se que o risco de reativação da forma latente ou de infecção por tuberculose nos pacientes em uso de inibidores de TNF-alfa é 4 vezes maior do que na população normal. Então, devemos ter um cuidado redobrado aí. Como fazemos o rastreio para a tuberculose latente nesses pacientes? Uma boa avaliação clínica, avaliação de critérios epidemiológicos, se o paciente já teve contato com alguma pessoa que tenha tido tuberculose, assim como exames de imagem do tórax, radiografia ou tomografia e os testes PPD e os testes IGRA também. Os IGRA são testes baseados no interferon e o PPD, que é o teste mais amplamente difundido e divulgado, que está disponível em unidades, inclusive em todas as unidades de saúde pública. Quais são as principais formas clínicas da tuberculose? A gente tem a tuberculose ativa, que é aquela doença, é o paciente que é muito sintomático e é aquele que transmite a doença e é causado por essa bactéria. Ela pode progredir e se disseminar até por formas extrapulmonares. E a forma latente, que é essa em que ocorre o contato com o micobactério, mas o organismo não desenvolve sintomas clínicos evidentes e essa forma latente ela permanece como uma sequela ao longo da vida do indivíduo. Acredita-se que com o primeiro contato com
com a tuberculose ocorra ainda na infância. Daí a importância da prevenção com a vacina de BCG nas crianças. E a pessoa carrega aquilo sem sintoma, sem desenvolver tuberculose ao longo da vida. Como que a gente diagnostica a forma ativa da tuberculose? Avaliação clínica, história, geralmente uma tosse persistente por mais de 2 a 3 semanas, uma febre vespertina, perda de peso sem causa definida, muitos suores noturnos, fraqueza. E através dos exames, existe o teste molecular para diagnóstico, a pesquisa de bacilos direto no escarro e alguns pacientes necessitam de cultura e até mesmo biópsia. Quando o comprometimento da tuberculose é fora de outro órgão que não é o pulmão, muitas vezes é necessário biópsia ou análise de líquidos biológicos para tentar identificar a bactéria. E o tratamento da tuberculose realmente é eficaz? O tratamento tanto da forma latente quanto da tuberculose ativa é considerado extremamente eficaz. Todos os pacientes diagnosticados com a forma latente da tuberculose podem iniciar o tratamento. Existem vários esquemas disponíveis no SUS. Esse é um tratamento que só é disponível no SUS e que variam de acordo com o tempo de tratamento. Como que se previne a tuberculose? A prevenção envolve o rastreio da doença antes de iniciar qualquer medicamento imunossupressor, principalmente esses imunobiológicos, realização de testes como PPD ou IGRA, análise de critérios epidemiológicos e exames de imagem do tórax. Aí existe uma recomendação de repetição desse rastreio desses critérios e até dos testes 1 a 3 anos após o início do tratamento em pacientes que têm o rastreio inicial negativo, ou seja, que não tiveram o diagnóstico da forma latente. O tratamento da tuberculose latente também é extremamente eficaz e confere uma imunidade permanente. Não existe data de validade para o tratamento da forma latente da tuberculose. A partir do momento que o tratamento é realizado, existe uma boa adesão do paciente, esse tratamento ele é finalizado e você só vai retratar esse paciente se ele tiver mudança epidemiológica, radiológica ou clínica aí. Aí você tem que reinvestigar. O paciente ele pode ter uma nova exposição à tuberculose durante o tratamento. Por isso que é importante reinvestigar qualquer caso suspeito. A partir do momento em que o tratamento da tuberculose ativa também é implementado, esse tratamento também é bastante eficaz. E esses programas de tratamento, eles são muito estimulados e fomentados pela Organização Mundial de Saúde. A tuberculose é uma doença de preocupação mundial devido à significativa prevalência em pacientes em uso de imunobiológicos anti-TNF-alfa, principalmente pela reativação da forma latente, como eu já disse. A triagem e o diagnóstico precoce e o tratamento preventivo são essenciais para evitar qualquer complicação dessa doença. Além disso, as manifestações articulares da tuberculose devem ser consideradas no diagnóstico diferencial de artrite crônica. A tuberculose pode desencadear alguns sintomas reumáticos. Ela pode infectar diretamente as articulações, pode infectar as vértebras, a coluna, dando o que a gente conhece o nome de como mal de Pote, causando uma infecção entre os discos intervertebrais, e isso é uma das complicações mais graves da tuberculose. Além disso, a tuberculose pode desencadear reações imunológicas que também são associadas, reações de autoimunidade, como vasculites, lesões de pele e até inflamações de alguns vasos de pequeno e grande calibre. Quando o paciente já tem um diagnóstico de alguma doença autoimune reumatológica, a tuberculose pode ser um gatilho para a reativação desses sintomas.